meu nome é Patrícia Teodora e eu sou advogada e professora. Hoje nós vamos falar sobre um benefício assistencial, amparo social, que está instituído pelo artigo 203 da Constituição Federal. Antes de eu iniciar e antes de eu continuar o que eu tenho para falar para vocês, eu gostaria que vocês dessem um clique, um joinha, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Nós precisamos ter visualização aqui no nosso YouTube. Dessa forma, nós conquistaremos mais pessoas e conseguiremos produzir um material de melhor qualidade para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar do efeito final disso, ok? Então, vamos lá? A Constituição Federal, no seu artigo 203, trata como proteção social o benefício de amparo social ao deficiente e ao idoso. E ela diz exatamente que tem direito a esses benefícios quem não tem condição de suprir as suas necessidades básicas ou de tê-las supridas pela sua família. Então, o texto da Constituição Federal não traz nenhuma ressalva de critério legal de 1/4 do salário mínimo ou até mesmo da idade do idoso, que seria 65 anos de idade. Quem traz esses critérios são leis, legislação infraconstitucional que regulamentou o artigo 203 da Constituição Federal. Então, o artigo 203, que trata especificamente do amparo social, conforme eu falei para vocês, está inserido dentro de um critério amplo de proteção social, instituído por princípios e direitos fundamentais. Direito a uma alimentação, direito à dignidade da pessoa humana, direito a uma velhice sadia ou ao mínimo existencial para a existência desta velhice. É muito interessante que hoje o que se discute muito é o mínimo existencial e a reserva do possível. O que são esses princípios instituídos dentro do nosso ordenamento jurídico? O mínimo existencial, em palavras bem claras para que vocês possam entender, é o que é possível o Estado fornecer aos cidadãos dentro da República, cidadãos. Portanto, abrange o estrangeiro que tenha residência fixa no Brasil, isso já decidido pelo STF, que numa outra oportunidade nós vamos falar só sobre esse julgamento do STF. Mas todos os cidadãos brasileiros têm que ter direitos mínimos instituídos por regras de direito nacional e internacional. E de outro lado, nós temos a reserva do possível. Economicamente, o que é possível o Estado, diante do bolo orçamentário, fazer, efetivar como políticas públicas para efetivar esse mínimo existencial. Eu, particularmente, enquanto advogada, previdenciarista, estudante do impacto no direito social na vida de todos os cidadãos brasileiros, entendo que é função principal do Estado garantir esse mínimo existencial. A reserva do possível, eu não sei como ele vai conseguir. Aumento de impostos, readequação de impostos, melhoria da economia, trazer investimentos externos para que seja possível efetivar esse mínimo existencial? Não sei. Nós elegemos um executivo para que isso seja feito efetivamente. E temos que exigir isso. Porque qualquer um aqui, nesta República, não pode e não deve estar em situação de indigência ou desproteção social. Ah, Patrícia, você está falando uma utopia, está cheio de indigente na rua? Tá, e é nosso dever, enquanto cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, impactar a nossa república para que não exista nenhuma pessoa em situação de indigência. Então, o artigo 203, especificamente no seu inciso 5, ele fala que é garantido um salário mínimo para a pessoa portadora de deficiência ou para o idoso que comprove não ter condições efetivas de
prover a sua própria renda ou tê-la provida pela sua família. E daí nós temos uma situação. Agora, a discussão maior é Estado democrático de direito, direitos sociais e liberalismo econômico. Será que nós podemos conceber uma república diante de um total liberalismo econômico, que nós vamos deixar nossos velhos, nossos deficientes, nossos doentes sem nenhuma proteção social? Enquanto nós temos vida, saúde, beleza. E condição física para o trabalho, ótimo. Mas se chegar uma vicissitude da vida e que simplesmente retire essa possibilidade, o que fazer? Aí muita gente vai dizer, Patrícia, mas a pessoa tinha que se planejar financeiramente. Nós não temos uma cultura de planejamento financeiro. Embora ultimamente esteja muito em moda planejamento financeiro, planejamento previdenciário, vamos planejar a sua aposentadoria, nós temos uma república com índices inflacionários não claros na proteção do seu capital, uma economia fraca e pendente do capital externo e do agronegócio, com o setor de serviços muitas vezes desprotegidos por nossa legislação e por nosso executivo. Cabe a nós, cidadãos dessa república, entendermos que o artigo 203, inciso 5 da Constituição, regulamenta a dignidade da pessoa humana, direito à velhice, direito a ter um medicamento, direito a ter uma condição mínima existencial. E daí vem a pergunta: portarias, decretos, regulamentos e até a lei infraconstitucional pode restringir esses direitos de tal forma que seja inviabilizado ao cidadão brasileiro ou ao estrangeiro cidadão que vive aqui nesse país? A resposta é não. Porque nós temos uma Constituição com cláusulas pétreas. Na reforma da Previdência se discutiu muito. Vamos adotar esses critérios mínimos dentro do aspecto constitucional. Vamos alterar o artigo 203, inciso 5, e acabar com o problema, colocar lá que o critério é um quarto salário mínimo. Mas isso seria insuficiente diante dos julgados do Supremo Tribunal Federal, que já referendou que o mínimo existencial tem que ter proteção jurídica estatal. Então, seria insuficiente diante de princípios sensíveis, que são considerados cláusulas pétreas da nossa legislação brasileira e da nossa Constituição Federal. Diante disso, perguntas que possivelmente vocês coloquem individualmente no caso concreto. Olha, seu João tem outro idoso recebendo salário, esse salário pode ser considerado ou não para efeito de renda per capita. A legislação já traz alguma situação que nós vamos colocar em vídeos posteriores, falando exatamente sobre isso com precedentes específicos. Mas a resposta, ainda que não houvesse essa legislação, que essa legislação fosse estritamente restrita, é não. Em caso de necessidade, em caso de satisfazer o mínimo existencial, ainda que dentro da reserva do possível, a nossa Constituição Federal traz a resposta. É preciso que todos os cidadãos dentro da República tenham direito a benefícios. Esse é um vídeo introdutório, depois nós vamos gravar vários outros referentes ao amparo social. Se você gostou, dá um joinha, clica, compartilha para a gente continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigada.